O jornal Estado fez uma entrevista com o jornalista Carlos Alberto Sardenberg. Ele veio aqui à Federação das Indústrias do Estado do Ceará para falar sobre recuperação econômica, estabilidade, eleições e, é claro, as reformas política e econômica que estão em tramitação. A situação ela é a seguinte: tem uma recuperação da economia brasileira muito clara, né? Os sinais estão se invertendo, nós tivemos 8 trimestres de quedas consecutivas da produção, do consumo, dos investimentos, e agora nós temos tido resultados positivos, tanto para varejo, quanto para a indústria, quanto para serviços. Então é um sinal de recuperação. Mas, como diz o próprio Banco Central, nós temos uma recuperação moderada, porque em parte ela é cíclica e muito baseada em consumo e não em investimentos. Cíclica quer dizer o seguinte: quando um país fica muito tempo em recessão, quando tem a recessão, as empresas se retraem, o consumidor também deixa de consumir por causa de perda de renda, perda de emprego e tal. As famílias ficam mais cautelosas, as empresas ficam mais cautelosas, então o investimento e o consumo caem. E quando a recessão acaba se prolongando, o que acaba acontecendo é que os projetos, o consumo, os investimentos vão se atrasando. Em outras palavras, a um determinado momento, a família precisa comprar a televisão nova. Tem que trocar o fogão, tem que trocar o carro, né? A pessoa leva o carro, em vez de ficar com o carro 3 anos, fica 4, 5, 6, mas chega uma hora que tem que trocar. Então há uma recuperação cíclica nisso. E aparentemente, em parte, é isso que está acontecendo. Além disso, a inflação está muito baixa, isso ajuda o consumo, ajuda a recuperar salários, e o crédito está melhorando, né? As taxas de juros estão caindo. Então você tem aí um conjunto de fatores que levam a uma recuperação mais via consumo do que investimento. E investimento desabou, especialmente do setor público, né? Tanto os governos estaduais quanto o governo federal estão sem investimentos por causa do colapso completo das contas públicas, né? Então nós temos uma recuperação muito moderada. E para que o país retome assim, mais vigor, mais força de crescimento, ele tem que resolver a questão do Estado, a questão das contas públicas e a questão do Estado. A economia só volta a crescer forte com investimentos se você começar a resolver as contas públicas, né? Nós estamos chegando num momento dramático e é até incrível que muita gente ainda não tenha percebido o tamanho do problema das contas públicas, né? Nós estamos numa situação em que está claro que o governo, o setor público brasileiro não cabe no Brasil, né? Ele não cabe no PIB brasileiro. Ele cresceu demais, se expandiu demais, toma recursos demais da economia brasileira. Então ele tem que ser contido, né? É preciso reduzir o tamanho do Estado de alguma maneira. E isso é um problema econômico e um problema político, e um problema de costumes, né? Você veja, nós temos uma situação, há casos que parecem detalhe, mas nós temos uma situação de penúria das contas públicas, né? De dificuldade para manutenção de hospitais, de escolas e tal. E aquela infraestrutura básica para o país funcionar, né? Pois é, e aí vem um juiz do Mato Grosso e acha a coisa mais normal do mundo ganhar R$500 mil por mês, né? Vários juízes do Tribunal do Mato Grosso ganhando R$100 mil por mês e acham a coisa mais normal do mundo, né? Então tem aí e não é normal. E primeiro que a lei diz que tem um teto salarial que está sendo descumprido, né? E sendo descumprido com artifícios jurídicos, com quebra-galhos, né? Que revelam assim uma cultura de que um monte de gente que se apropria do Estado, né? As grandes categorias, os grandes salários, as corporações e tal, e empresários
que tem benefícios, que tem financiamentos especiais, que tem proteção, como nós vimos em toda essa história da Lava Jato. Então isso aí tem que acabar, isso aí tem que acabar e tem que botar um limite, né, no gasto público, na intervenção do Estado na economia e tem que ter um corte de gasto. Não é possível que sempre se diz assim, não dá para cortar gasto público. Por que não dá? As famílias cortam gastos, Todo mundo corta as empresas cortam gastos, as entidades cortam gastos, as instituições do setor secundário cortam gastos. Por que o governo não pode? Pode perfeitamente, né? Então eu acho que esse é o ponto que nós chegamos, né? Que vai ficando, na hora da verdade, vai ficando claro que você tem que fazer uma reforma do setor público. E as duas principais são a da Previdência e a que tem que lidar com conter o gasto do salário e aposentadoria do funcionalismo. Algumas medidas vão ao Congresso, né, que o governo fez esse pacote. Então, por exemplo, cancelamento de reajustes salariais. Isso vai ao Congresso, né, um projeto de lei que vai ao Congresso. Aumentar a alíquota da alíquota previdenciária dos funcionários, também vai ao Congresso. Então é uma série de projetos de lei que vão ao Congresso e que começam a mexer nesse assunto. Então vamos ver como é que o Congresso decide, né? Porque é uma emergência, né? O governador Paulo Artung, do Espírito Santo, ele saiu com uma frase que é boa, ele falou, nós estamos em guerra, nós estamos numa emergência de guerra, né? Quer dizer, as contas públicas, o Estado vai quebrar, né? Como quebrou no Rio de Janeiro, né? O que está acontecendo no Rio de Janeiro é uma prévia do que pode acontecer se nada for feito. O Rio de Janeiro claramente gastou por conta, né? Tinha lá o royalties do petróleo, gastou como se fosse ficar rico a vida toda e acabou quebrando do jeito que está. E a gente caminha no mesmo sentido se não forem tomadas as providências. Então é uma situação muito difícil e às vezes a pessoa fala, mas o que tem que ver o governo com a economia privada? É isso, entende? É que o governo, ele interfere no crédito, interfere na taxa de juros, ele pode gerar uma inflação mais na frente, né? Porque suponha que o governo fique sem dinheiro, não consegue mais aumentar imposto. O que o governo faz? Ele emite moeda e faz inflação. Então é uma situação bastante difícil mesmo. Olha, nós temos uma complicação adicional, que é o fato de 2018 é eleição, né? Nós, daqui a pouquinho, estamos em clima eleitoral e aí as coisas mudam, né? Muitas coisas mudam. O que eu acho que, no fim das contas, o que vai acabar acontecendo é que nós vamos serão tomadas algumas medidas assim mais imediatas, que possam representar algum alívio de contas para o ano que vem, mas que o grande debate mesmo vai ficar para a eleição, né? Depende de quem a população eleger, né? Então é isso que nós vamos ver, entende? Então, em determinados momentos, os países ficam diante dessa situação, né? Quer dizer, enfim, e o povo que vai decidir quem é que elege ou não. As regras eleitorais nem sabemos ainda, então você veja que é um conjunto muito grande de instabilidades, né? Não sabemos a regra eleitoral, não sabemos quem vai financiar a campanha. Então, mas a impressão que eu tenho é que vai ficar um debate nacional para a eleição de 2018, porque nós temos eleições para presidente e para governador, né? Então, os governadores dos seus estados também serão chamados, porque, por exemplo, o problema previdenciário é forte nos estados também. Então, esse assunto estará presente nos debates estaduais também. E para finalizar, você falou da questão do crescer cada vez mais o déficit público e tem essa proposta do fundo para as campanhas eleitorais, né, que são mais de 3 bilhões de reais. Isso aí você acredita que passa? Pelo jeito está melando, né? Pelas informações que a gente vai tendo, quer dizer, é uma coisa que parece assim tão estapafúrdia, né? Que agora o próprio relator da reforma está dizendo que 2 bilhões de reais já está de bom tamanho, quer dizer, cortou quase pela metade, mas tem gente dizendo que no máximo 1 bilhão. A verdade é que pegou muito mal, né? Pegou muito mal num momento de penúria, de sacrifício. Você querer quase 4 bilhões de reais para as eleições é duro de engolir, né?